incorporamos os comentários, né, de todas as aulas. Alguém quer falar? Bom, gente, então vamos lá. Hoje nós vamos falar, né, sobre as gramíneas do gênero Braquiária, tá certo? Que são talvez uma das mais importantes e mais difundidas no Brasil. Deixa eu só colocar aqui para a gente compartilhar. Colocando aí. Estão vendo aí a apresentação? Sim, professor. Tá joia. Beleza. Bom, gente, o gênero Braquiária, né, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, ele recentemente mudou de nome, né, mas mudou de nome não simplesmente por vontade, né, das pessoas, mas pela reclassificação genética, né, que tem aí possibilitado, as ferramentas genéticas têm possibilitado a reclassificação de algumas espécies de micro-organismos, de plantas, né, no geral. E aí, o gênero Braquiária, tá certo? Que agora também tem a sinonímia de Urocloa. Então, toda vez que vocês virem ou escreverem Braquiária, coloquem entre parênteses sinonímia Urocloa. Ou coloquem Urocloa sinonímia Braquiária. Então, tem gente que usa só um ou só outro. O ideal é que use os dois para evitar confundimentos, tá certo? E o gênero Braquiária, pessoal, tem uma série de mitos e verdades que a gente considera importante considerar. Né? A gente considera importante discutir. Por exemplo, a gente tem aqui, né, como elas são gramíneas aí de grande difusão, de grande flexibilidade, né? As gramíneas do gênero Braquiária, apesar de apresentarem vários tipos de crescimento, né, tipos de caule, elas têm uma boa cobertura do solo. Tem uma característica interessante, que é a adaptabilidade a solos ácidos e de baixa fertilidade. Tá certo? Isso aqui são verdades, né? Agora, essa outra frase aqui, por exemplo, né, planta rústica que não exige atenção quanto ao manejo. Isso decorre, por exemplo, isso decorre da adaptabilidade dela a solos de baixa fertilidade, por exemplo, e da flexibilidade de manejo. Como é uma planta de fácil manejo, né, que exige, às vezes, uma adubação menor do que outras gramíneas mais produtivas, fala-se que ela não precisa manejar, não precisa adubar. Isso é um mito, isso é uma inverdade, tá certo? Nesse caso aqui. A baixa produtividade também decorre da falta de manejo, já que não precisa manejar. Então, vocês vão escutar muito isso. Não responde à adubação. Isso também é um mito que se criou sobre as gramíneas do gênero Braquiária. Por quê, pessoal? A gente vai ver que elas são mais rústicas, algumas são menos exigentes do que outras, e por isso o pessoal diz que não responde à adubação. Toda planta responde à adubação. O que diferencia, né? O que muda de uma para outra? É o grau de resposta, é o potencial de resposta a essa adubação. Isso entra no potencial produtivo, tá certo? Uma outra coisa que também não é interessante é que fala-se que ela é apenas para sistemas extensivos, né? Sem uso nenhum de tecnologia. Não, eu posso ter uma braquiária no sistema com um nível tecnológico, né? Com a utilização de tecnologia, uma adubação e um manejo, porque isso
é imprescindível para qualquer sistema, tá certo? Fazendo uma analogia, é como se ocorresse com os animais, por exemplo, com os búfalos, né? Quanto mais rústico o animal é, mais maltratado ele é. Então, os búfalos são soltos lá no meio do mundo e o que ele consumir, sobreviver, ele se vira. E eles conseguem, né? A mandioca, o pessoal planta mandioca em todo canto. Não sei se já tiveram aula de mandioca ou não. O professor Leonardo, já tiveram? Não. Não, né? Professor Leonardo é, é um grande amigo e um grande profissional, né? A gente trabalhou junto na época de mestrado. Ele trabalhava com mandioca e eu fazia silagem das plantas de mandioca, né? Que eram feitas. E hoje a gente continua trabalhando com isso. Bom, o povo planta mandioca, aduba, não faz nada e ainda tem sua produção ali razoável, né? Que é o que se tem no Pará. Quando você usa tecnologia, essa produtividade triplica. O mesmo raciocínio se aplica às gramíneas do gênero braquiária. Como ela não tolera nada, ou como ela tolera as condições ácidas, de baixa fertilidade, de manejo, você planta uma braquiária lá, que ela ainda assim cresce. Ou seja, as plantas têm alto potencial produtivo, mas isso não é explorado porque não há uso de tecnologia. Bom, pessoal, assim como a maioria das gramíneas que nós vamos falar, elas têm origem na África tropical e subtropical. Então vejam que os nomes de algumas cultivares, principalmente do gênero pânico, são de lugares da África, tá certo? Outras aí de braquiária são de nomes indígenas, né, daqui do Brasil, Tupi-Guarani e tudo mais. E existem aí aproximadamente 16 espécies de braquiária no Brasil. Então veja que eu disse no começo que a sinonímia é braquiária urocloa e agora eu estou usando braquiária, certo? Mas eu já especifiquei que tanto faz usar braquiária ou urocloa. Eu sempre brinco que se você chegar e falar na fazenda urocloa, o cara vai achar que você está xingando algum parente dele, né? Que nome é esse, né? Nem o povo, às vezes, da área sabe o que é isso. E aí, beleza, pessoal. Temos espécies consideradas nativas que foram introduzidas há muito tempo, que já se disseminaram, e temos aquelas outras, né, que são introduzidas e desenvolvidas também aqui no Brasil. E as principais espécies de braquiária utilizadas são braquiária brisanta, braquiária rosesiensis, ok? Braquiária decumbens, braquiária umidícola. Essas quatro serão as que nós iremos falar mais detalhadamente, tá ok? Temos braquiária dictioneura, braquiária recta, conhecido como Tanner grass, braquiária mútica, conhecida como capim angola, e o híbrido da arrecta e da mútica, chamado capim tangola. Por que eu chamo a atenção para essas três espécies aqui, né? Esses três capins? E aí eu peço que vocês tomem nota, que tudo que a gente fala de capins aqui na Amazônia, vocês têm que ligar o alerta. Tolera encharcamento ou não? Tolera alagamento ou não? Tá certo? E aqui, nesse quesito, eu peço fazer um parênteses para mostrar a vocês um material que está no SIGA e que irá ajudá-los bastante, que é a tabela das forrageiras, tá certo? Não sei se alguém já olhou, mas está lá na aula de métodos de lotação, certo? Vou só compartilhar aqui rapidamente. Aqui. Compartilhar aqui rapidamente, que essa tabela aí, pessoal, que vocês estão vendo, está abrindo, né? Ah, essa tabela que vocês estão vendo aí, está aparecendo já? Né? Vocês podem e devem preencher, né? Tem, por exemplo, um aplicativo chamado Pasto Certo, da Embrapa, que tem as informações, e eu recomendo que vocês sempre, né, cruzem pelo menos 3 fontes de informações das cultivares, para ver se aquilo bate, né?
e tudo mais, tá certo? Então, vocês podem e devem preencher. E o que é importante saber? Aqui eu tenho o gênero, a cultivar, né, que é dentro da mesma espécie, que a gente falou da classificação taxonômica, o hábito de crescimento cespitoso, decumbente, tolonífero, aqui tem as legendas, tá certo? Isso foi desenvolvido por uma aluna que era do PET Agronomia, que fez forragicultura, a Alexandra, e com a gente, né, do GEFAM, foi adaptado. A forma de propagação da planta, se é por semente ou por muda, a exigência em fertilidade, baixa, média, média alta e alta, tolerância à seca, ao alagamento e ao encharcamento, e tolerância à cigarrinha das pastagens, se é tolerante, resistente ou suscetível, né? Perguntas: vocês sabem a diferença entre alagamento e encharcamento? O leite de água que vai ficar por cima da terra. Qual é esse? Qual a diferença do alagamento ao encharcamento? Pode falar. Acredito que o alagamento é quando a água fica sobre a superfície da terra e o encharcamento é quando ela infiltra no solo. Perfeito, Elton. Então, o alagamento é quando eu tenho uma lâmina d'água, né, sobre o solo ali, mesmo que durante um período de tempo. O encharcamento é quando eu tenho o solo saturado, né, devido à elevada precipitação, por exemplo. Tolerância e resistência, qual a diferença? Alguém sabe? Acho que tolerante ainda é um pouco acometido, né? O resistente, bem pouco. Perfeito. Importantes esses conceitos, tá, gente? Porque isso vale para tudo. Então, assim, existem algumas plantas que são acometidas pela cigarrinha, mas o dano não é, às vezes, tão significativo. A resistente, o acometimento é baixo ou inexistente, e a suscetível, ela tem dano, né? Então, isso é importante saberem. Bom, por que eu grifo essas gramíneas aqui? Tannergrass, Tangola e Angola, tá certo? Tem um material no cigarro sobre esses capins, vocês vão ver lá na parte da braquiária. E elas crescem em áreas alagadas. Então, quando você olha um brejo, você vê uma plantinha com as folhinhas menores, um capim, existe grande chance de ser uma dessas braquiárias. Inclusive, no projeto carroceiro da UFRA, né, onde vocês passam aí, lá atrás tem uma capineira, né, tem uma área de capim tangola que é utilizada. Então, aqui já vem outra coisa, né? Essas braquiárias aqui, elas também são utilizadas na alimentação de equino. Então, não é porque ela tolera o alagamento que eu não posso plantar ela numa área, né, de terra firme, por exemplo, numa área que tem um encharcamento. E aqui, de todas essas, né, essas são conhecidas como braquiárias de brejo e toleram condições de alagamento. A forma de propagação delas é por mudas, tá certo? E elas são utilizadas na alimentação de equinos. De todas essas espécies de braquiárias aqui, somente uma outra, que é a braquiária umidícola, nós vamos falar dela, que é utilizada na alimentação de equinos, tá? As outras não são utilizadas. E essa também, braquiária umidícola, é a única que tolera encharcamento. Então, já adiantando a vocês, essas outras aqui não toleram. Braquiária dictioneura, né? Ela foi recentemente não, já há tempos, ela é considerada a mesma espécie aí da braquiária umidícola. Então, ela foi incluída dentro da braquiária umidícola, então seriam também sinônimos, tá certo? Então, tenham aí como a braquiária umidícola, ok? Daí a gente tem a classificação taxonômica, né? Está dentro da família Poaceae, o gênero Braquiária ou Urocloa, tá certo? Dentro do gênero nós temos as espécies e dentro de cada espécie
espécie Braquiária brisanta, Braquiária rosisiensis, que está aqui no slide anterior, a gente tem ainda cultivares dentro dessas espécies, tá certo? E aí vem a pergunta, né? O nome é Braquiária mesmo, pessoal? Como disse, né? Existem similaridades entre outros gêneros, como Urocloa, Eriocloa e Pânico. O nome do pânico também mudou. Vocês vão ver na aula de pânico que o pânico agora virou Megatirsus, tá certo? É uma sinonímia também. Então, existem as características principais do gênero e, segundo, né, estudos filogenéticos, isso aí foi classificado como o gênero Urocloa, tá certo? Mas existem divergências, tá certo? Existem pesquisadores que não aceitam, existem pesquisadores que aceitam, mas eu entendo que a gente deve seguir, né, o que está sendo feito, e isso é publicado por taxonomistas, né, pessoas que estudam isso aí a fundo. E as ferramentas genéticas, elas têm possibilitado reclassificações que antes eram feitas somente com base em fenótipos, em morfologia, tá certo? Bom, pessoal, como que se deu a introdução da braquiária no Brasil, tá certo? O Brasil tem se vocês olharem no livro de Forragicultura e em outros materiais, existe um histórico e uma coisa chamada aí o ciclo dos capins do Brasil, onde diversos capins foram utilizados, tentados, né? Houve tentativas de utilização e não deram muito certo. E antes, né, a expansão do Brasil, até a colonização, muita coisa se deu, a expansão para o interior, para o centro do Brasil, se deu também pela pecuária. E no início, as pastagens nativas, né, os pastos nativos que eram a fonte de alimentação para os animais, certo? E alguns outros capins, como disse, que a gente nem menciona, capim gordura, capim jaraguá, eles foram utilizados. Mas, de forma significativa, né, a gente tem aí na década de 70 a introdução da Braquiária decumbens, né, a introdução de capins do gênero Braquiária, que revolucionaram a pecuária brasileira, porque antes só se tinha essas pastagens aí nativas, né? Os pastos nativos de baixa produtividade. E a introdução da Braquiária decumbens, né, teve uma rápida expansão no Cerrado brasileiro e também na Amazônia, em todas as áreas de pastagens. Daí, quais as razões, quais os motivos para a rápida expansão das braquiárias? Só um minuto aqui, Tom. Vou botar a fonte aqui, senão vai descarregar. Bom, quais os motivos, pessoal, da rápida expansão, né, das braquiárias? Primeiro, o fato de serem originários da África são de condições edafoclimáticas semelhantes às nossas, né, condições tropicais, subtropicais. E nós temos o quê? Uma boa adaptação a solos ácidos e de baixa fertilidade, são os solos do Cerrado, da Amazônia, né? Fácil multiplicação por sementes, um rápido estabelecimento, bom desempenho animal em relação às pastagens nativas. Então, assim, a introdução das braquiárias possibilitou eu colocar o dobro de animais naquela área, né? Aumentou o desempenho. Então, a taxa de lotação, que era X ali, digamos, meia UA por hectare, ela dobrou. Essa taxa de lotação dobrou em relação às pastagens nativas. E aqui uma observação interessante, né? Fácil manejo. E aí, por que fácil manejo? Podemos associar que
de forma geral, as gramíneas do gênero Braquiária têm fácil manejo porque ela tem baixo alongamento de colmo, que é uma característica morfológica mencionada na aula retrasada, tá certo? Que espécies com alto alongamento de colmo, elas são mais difíceis de manejar. O que é que a gente vai ver? Que algumas cultivares de braquiária ainda têm um alto alongamento de colmo. Isso é ruim, pessoal? Não, isso não é ruim. Isso significa que essas são muito mais produtivas, às vezes, essas que têm alto alongamento de colmo, mas significam que elas passam do ponto mais rápido, né? Elas crescem mais rápido, e aí, se eu não tiver um manejo adequado, eu perco ela de controle, né? Igual capins do gênero Pânico, eles ficam muito grandes e o animal não come. Braquiária, um porte ali menor, é bem mais fácil de manejar, é bem mais flexível com o produtor. E aí, os produtores gostam muito. Eles gostam muito como é que diz? Das gramíneas do gênero Braquiária, certo? Isso fez com que a braquiária se disseminasse no Brasil e fosse considerada um divisor de águas na pecuária nacional, tá certo? Então, você jogar no Google aí, divisor de águas da pecuária, a gente tem dois pontos importantes, que é a introdução da braquiária e também o Nelore, né? A introdução do Nelore, de animais adaptados, tá certo? A gente fala aí que são divisores de água, tá certo? Beleza. Então, a gente tem uma importância muito grande dos capins do gênero Braquiária, tá certo? Daí, pessoal, a gente tem, nesse histórico, né, da introdução da Braquiária decumbens, primeira coisa, né? A gente, em algumas culturas, aí, por exemplo, pastagens, né, e em outras também, o pessoal só vai ver as doenças que existem depois que o dano já está sendo ocorrido. Algumas outras culturas pesquisam-se algumas doenças que ocorrem em vários lugares do mundo já antes mesmo dela ocorrer. Isso é diferente. Nesse caso, né, verificou-se que a Braquiária decumbens era suscetível a cigarrinho das pastagens e aí ela começou a matar tudo isso, principalmente na Amazônia e no Cerrado, certo? Além disso, tivemos, né, junto com esses fatores aí, o manejo indevido, superpastejo, que é o que vocês já ouviram falar na aula de terminologias, colocar animais além da capacidade de suporte, e a falta de adubação devido, né, a braquiária tolerar condições de acidez. E aí falo para vocês, quem for mais curioso, quiser saber mais sobre as coisas, né, pode pesquisar ou pode se imaginar como que a planta tolera o crescimento do alumínio, já que ele é tóxico para a raiz. Como as plantas toleram a seca, né? Existe uma série de mecanismos, gente. Ajuste osmótico, a abertura e fechamento de estômatos, isso para tolerância à seca. E existem adaptações para tolerância a condições de crescimento aí em ambientes ácidos, adaptações para eficiência no uso de nutrientes. Então, ela cresce menos, talvez, porque ela usa menos nutrientes, então ela cresce naquele ambiente ácido. Então, uma série de coisas, pessoal, que estão relacionadas com a fisiologia da planta, que não dá tempo, digamos assim, como é que diz? Não dá tempo de a gente explicar aqui. Mas vocês podem, né, aí dar uma pesquisada e ver. Eu acho interessante. Tá? Tudo isso levou à degradação das pastagens. Em 1984, a Embrapa liberou a Braquiária brisanta cultivar marandu, que é o capim mais plantado no país hoje, tá certo? E o marandu substituiu as áreas de Braquiária decumbens, tá certo? Então, isso aqui não é espécie, né? Lembram do nome disso? Isso aqui é o epíteto específico, né?
Então, a espécie Brachiaria brisanta substituiu a espécie Brachiaria decumbens, né? Até aí tudo bem, se não houvesse também um problema com a Brachiaria brisanta cultivar marandu, tá certo? Todo capim, pessoal, que é o que a gente falou no primeiro dia de aula, ele é bom em uma coisa, mas não é bom em outra. Não existe um capim milagroso, tá certo? Como se ouve falar, como o produtor quer buscar e como vocês talvez vão querer buscar no trabalho de vocês. Vocês podem utilizar 2 opções de capim, por exemplo, se for o caso, né? Um que produz mais na seca, um que é mais fácil de manejar, um que é menos fácil de manejar, um que é mais produtivo, um que é menos produtivo, por exemplo, né? Utilizar em separado, jamais juntos, né? Capim com capim, eu digo. Então, pessoal, dentro da primeira espécie aí, né, já que o Brachiaria brisanta substituiu o decumbens, a gente vai falar primeiro dele, talvez pela importância, que é a espécie que tem mais cultivares, tá certo? E aqui todas essas são da mesma espécie, né? A gente vai falar principalmente do marandu, que é conhecido como braquiarão, que é o capim mais plantado no país e considerado mais plantado no mundo, porque o Brasil tem as maiores áreas de pastagem. Temos o capim charaés, que é uma outra cultivar, que ela é geneticamente igual, né, a MG5, tá certo? Só que esse aqui é da Embrapa e esse daqui foi lançado pela Matsuda, tá certo? Temos o capim piatã, e o capim paiaguás, que nós iremos abordar. Temos outras cultivares, tá certo? E temos algumas outras também aí que foram lançadas até depois disso. A gente vai abordar essas aqui e fazermos um comparativo de cada um. Brachiaria brisanta cultivar marandu, pessoal, ela entrou no Brasil em 67 e foi liberada pela Embrapa em 1984, tá certo? E ela responde por grande parte das áreas de pastagem, ou respondia, tá certo? Por grande parte, esses dados talvez aqui tenham mudado, principalmente no norte, e a gente vai falar o porquê disso, tá certo? Mas ela corresponde a cerca de 50% das pastagens cultivadas no Brasil. Isso dá uma área, pessoal, de... como é que diz? Isso dá uma área... marandu, capim mais plantado no mundo. Isso dá uma área de aproximadamente 50 milhões de hectares. E isso leva a Embrapa a talvez afirmar que, né, a Brachiaria brisanta cultivar marandu talvez seja a gramínea com maior área de pastagens do planeta, o capim mais plantado no planeta, certo? E isso eu vou colocar aqui no chat o link, né, que fala dessa notícia. Então, isso é interessante. Por que esse capim é difundido? É bastante difundido. Ele tem propagação por sementes, tem um hábito de crescimento cespitoso, tá certo? Tem uma exigência média em fertilidade do solo, tá bom? A Brachiaria brisanta cultivar marandu, conhecida como braquiarão. Veja que ele tem crescimento cespitoso, mas apresenta boa cobertura do solo, tá certo? Se bem formado e bem manejado. É um capim usado em áreas declivosas, tem um alto potencial produtivo, tá certo? Resistência às cigarrinhas. Então, o capim marandu é a nossa referência de Brachiaria brisanta, tá certo? Bom desenvolvimento sob a sombra, tá certo? Que é interessante para sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta ou sistemas silvipastoris, que a gente chama de SSP. Boa qualidade forrageira e alta produção de raízes e sementes. Alta produção de raízes é interessante em sistemas de ILP ou ILPF, onde produz-se biomassa orgânica, né? Biomassa radicular para os cultivos. Ok, show de bola. Mas o capim marandu, pessoal, ele não tolera, principalmente aqui, solos mal drenados. Opa! No começo da aula eu falei, e a gente sempre vai bater na tecla, tudo que vocês forem plantar aqui na Amazônia, vocês têm que pensar se tolera encharcamento ou não. Por quê? A gente tem a ocorrência disso aqui muito grande,
E, né, isso ocorre, às vezes, dentro de uma mesma área e não necessariamente somente em áreas de baixada, mas temos isso ocorrendo em áreas sob alta precipitação, entendeu? Então, assim, pessoal, o encharcamento aqui é uma interação do clima, né, com o solo. Então, a gente tem muita precipitação que aqui o excesso de chuva chega a ser um problema, e alguns capins morrem. E o marandu, que foi introduzido para substituir o decumbens, de repente, na região norte, começou a morrer, tá certo? Então, na época chuvosa, em solos com drenagem deficientes, e não somente esses solos com drenagem deficiente, mas devido à elevada precipitação, né, áreas com gradiente textural, por exemplo, onde há uma saturação do solo aí por longo período de tempo, o capim começou a morrer. E aí não se sabia o que era, e isso foi chamado, ou é conhecido como morte súbita ou síndrome da morte do capim-marandu. Falo para vocês, não é só o marandu que sofre com a morte súbita. Vários outros capins também sofrem com isso, tá bom? Mas o marandu é o clássico, pessoal. Então, você plantar marandu onde tem encharcamento, você sabe que ele vai morrer, tá certo? Então, ontem eu fui em uma fazenda que tem marandu e que tem uma poça d'água lá no meio do pasto. E, assim, a gente está ainda no meio do verão, da época seca, finalizando, mas, por exemplo, como é que eu posso falar? Essa época, né, a gente está tendo chuvas, mesmo que atípicas. Vou tentar localizar a foto aqui para mostrar a vocês. E o capim, você vê que ele fica meio sofrido, meio, como é que a gente pode falar? Meio prejudicado, né? Meio judiado no linguagem popular, por conta disso. E isso ocorre inicialmente em reboleiras e depois vai para o restante da pastagem. Uma outra coisa, pessoal, que está atrelado a isso também é o manejo, né? Eu fazer isso com o capim que não tem fertilização, que já está fraco, aí ele termina de morrer mais ainda, tá certo? Então, a síndrome da morte do capim-marandu, ou a morte súbita, ela ocorre pelo excesso de umidade no solo, tá certo? Que cria uma condição de hipoxia, uma condição de baixo oxigênio, tá certo? Aqui, pessoal, essa foto aqui é no meio de um pasto. Então, aqui no meio do pasto, mesmo que está alto, eu tenho um acúmulo de água. Aqui o capim morre. Por exemplo, se vocês olharem em volta, não tem o capim. Isso é um pasto de capim-marandu, onde essas touceiras é que são dele, né? Então, aqui é um pasto em estágio de degradação, onde o capim já está um pouco desaparecido, né? E aqui, ó, tem as touceiras isoladas, o capim abrindo, tentando cobrir o solo, mas devido à baixa tolerância ao encharcamento e também ao manejo, né? Animais aí super pastejando o capim, ele começa a morrer. Então, isso aqui é muito comum na nossa região, tá certo? E a gente deve observar. E o capim-marandu, ele sofre com isso. Ah, professor, não vou plantar marandu? Não, não é isso. Você tem que observar a área, conhecer o solo, conhecer o local da sua área para saber disso. Mas isso ocorreu e ocorre muito com o capim-marandu. A morte súbita no Mato Grosso, Rondônia, Pará, que são os estados aí da Amazônia legal, ok? Por que a condição de hipoxia, né, prejudica a planta? Porque essa condição de baixo oxigênio eu tenho, além das dificuldades aí para a planta, eu tenho alta incidência de fungos radiculares. Então, algumas plantas toleram isso, algumas gramíneas toleram isso melhor do que outras, tá certo? O marandu é uma das que não toleram. Ontem também, pessoal, eu fui nesse mesmo pasto aqui, que isso foi em 2019, essa foto tirada, e esse aí também é o capim-marandu, tá certo? Vejam, crescimento cespitoso, boa cobertura do solo. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Esse mesmo local.
Professor, ele é meio amarelado assim mesmo, né? Algum problema? Não, pois é, aqui, né, nesse pasto, ele não era para estar assim. Esse amarelamento indica que ele está já morrendo, sabe? E aqui estava no período chuvoso, no final do período chuvoso, e o capim estava morrendo por completo. Isso é um sinal da morte súbita. E veja que a área é declivosa. Então, o excesso de água prejudica o crescimento do capim. E aí o marandu, como ele não tolera muito esse excesso de água, ele começa a morrer, e aí ele morre o perfil inteiro. E aí você vê umas partes verdes e umas partes secas, totalmente. Então, isso é um indicativo ali de que ele está morrendo, sabe? Então, esse pasto, eu lembro que nós fomos... nós fizemos um dia de campo numa propriedade que é parceira nossa, na frente desse pasto, e eu olhei no dia do evento, falei, olha isso aqui, vou tirar uma foto para botar na aula. E ontem eu fui nessa fazenda de novo, que a gente tem algumas ações lá de extensão, né? E tirei uma foto desse mesmo pasto, que é o que eu vou mostrar para vocês aí agora. Esse pasto ele foi renovado, ó, é o mesmo pasto lá daquela foto que eu tirei. Ele provavelmente foi reformado e aqui o capim está novinho e verdinho de novo, tá certo? Então, assim, isso, pessoal, com o manejo, se eu der condições ao capim, talvez ele fique melhor para tolerar isso. Agora, se eu não tenho fertilização nem nada, e eu já sei que o capim não tolera o encharcamento, né, ele vai sofrer bastante. Então, essa foto aqui é a mesma do slide, só que 2 anos depois, tá certo? Isso é interessante, tá bom? Então, vocês vão ver muito isso. E vocês deverão observar e se perguntarem sempre sempre para todo capim que tiver, sabe, que vocês forem plantar aqui na nossa região. E lembrando que a nossa região é um mundo de região, né? Tem vários climas, várias condições dentro da região amazônica, tá certo? Você vai para o sul e sudeste do Pará, as coisas mudam um pouco. Uma outra cultivar de braquiária brisanta, pessoal, muito interessante, é a braquiária brisanta cultivar charaés. Propagação por sementes, alta produtividade, crescimento cespitoso. Veja que, mesmo tendo crescimento cespitoso, mas se for bem formada, bem plantada, pode possibilitar boa cobertura do solo, tá certo? Então, veja que falar essa frase completa é importante, porque vocês vão ouvir falar crescimento cespitoso não serve para a área declivosa. Por quê? Porque eu mostrei uma foto ali que tinha uma touceira aqui, uma lá, que talvez seja um pasto mal manejado, sem adubação e tudo mais. Aí sim, eu tenho mais espaço, de fato, mas é importante saber disso, né, que eu posso ter um pasto bem formado e que talvez tenha algum espaço entre torceiras ou não, mas algumas, ó, como essa do gênero braquiária, eu tenho uma boa cobertura do solo. Capim extremamente produtivo, pessoal. E o que é que diferencia ele do marandu? Marandu, veja que o porte é um pouco menor, tá certo? Do que o charaés. E o charaés tem um potencial produtivo bem maior do que o marandu. Consequentemente, uma exigência em fertilidade de média para alta, tá certo? Porque ele é mais produtivo, tá certo? Só que o manejo dele requer mais atenção porque ele tem alto alongamento de colmo. O que é que significa isso? Ele cresce muito rápido. A gente vai aprender mais adiante que se o capim cresce muito rápido e passa do ponto de colheita pelo animal, vocês viram naquele videozinho que eu mostrei da morfologia, o animal deixa de comer. Então, aí eu perco a qualidade do capim. E isso não é interessante. Então, o que é importante saber sobre o charaés? Toda cultivar vai ter um carro-chefe, né, uma característica chefe. Ele é resistente a cigarrinhas também, mas tem alta produtividade, né? Isso decorre também de ser mais exigente, né? Resulta em maior exigência, que eu falei de média a alta.
Isso possibilita uma maior capacidade de suporte. Alguém lembra o que é capacidade de suporte? Você tenta, pelo nome, né? Mesmo não lembrando, Cleverson, vou só finalizar a chamada 1 aqui, que eu não finalizei. Pelo nome, capacidade de suporte, o que é que isso dá a entender? Isso eu tento exercitar também com os meninos que trabalham comigo, né, no GEFAM. Fala assim, a gente, né, professor, a gente não sabe tudo, né? Depois de um tempo que você estuda, pós-graduação e tal, a gente passa a construir as respostas. Capacidade de suporte de uma gramínea, né, analisando os termos, me daria a ideia de quê? E aí vocês conseguem chegar na resposta, né? Ou chegar em um significado próximo. O que é que seria uma capacidade de suporte? Talvez seja a capacidade dela de quantos animais por área vai suportar o local onde vai ser pastejado. Exato. Sem que haja degradação. Então, assim, quanto que aguenta? Aí lembra do RU. Qual a capacidade do RU? Capacidade de suporte do RU? 500 refeições. Qual é a taxa de lotação atual do RU? 1.000 e tantas, né? Digamos assim. Ou seja, a lotação, né, ela é acima da capacidade de suporte, ou seja, superpastejo. O que a gente trabalha, então? Deveria trabalhar no ideal, que é a taxa de lotação ideal, a taxa de lotação ótima, que é a capacidade de suporte. É quanto o pasto aguenta, né? Esse capim, por produzir mais, ele suporta mais animais. Tem alto desempenho animal, tá certo? Aqui, pessoal, um tópico que vai aparecer em vários outros, e eu não abordo tanto aqui, mas é que cada capim, cada cultivar tem uma época de florescimento. Se é no início, no meio, no final do período chuvoso. Alguns capins florescem várias vezes no ano, tá certo? Então, cada capim tem uma época de florescimento, cada cultivar tem uma época específica de florescimento. E uma característica interessante do charaés, aqui, ó, melhor desempenho que marandu em solos úmidos. Opa! E aí eu compartilho com vocês o que eu vi, né? Aqui na fazenda em Castanhal, a gente tem o capim charaés, né? Eu já vi o capim charaés plantado e temos ele na feiga também, né? E ele demonstra um franco desenvolvimento, um alto desenvolvimento. Os outros capins dão uma sofrida, ele dá uma sofrida também no mês de março, só que assim o impacto da alta precipitação nos outros capins é muito maior. Então ele apresenta uma tolerância interessante e pode ser uma opção para nós. Então, deixem sempre o alerta encharcamento ligado quando ouvirem as aulas, quando ouvirem, porque todos os gêneros a gente vai ter, de pânico, de sínodon, de braquiária, e isso poderá nortear as opções de vocês para a escolha do sistema, né, da gramínea ao sistema. E aí, pessoal, dificuldade de manejo, que não é dificuldade, mas característica, né? Esse capim altamente produtivo precisa ser bem manejado. E isso se deve a quê? A característica morfológica chamada alongamento de colmo. Como o colmo se alonga muito rápido, ele perde o ponto também muito rápido, perde o valor nutritivo muito rápido. E aí, tendo-se essa tensão, né, com o manejo, eu vou ter um alto desempenho. Aqui está o charaés que nós temos lá na feiga, no experimento, né, de avaliação para a produção de silagem. Já tem 2 anos implantado aí essas parcelas, e ele tem um desenvolvimento muito bom. Outra cultivar de braquiária brisanta é a cultivar piatã. Toda cultivar, pessoal, que eu falar assim, até o momento aqui, né, dessas de braquiária brisanta, todas elas têm resistência a cigarrinhas. Veja que isso aqui são coisas do livro, né, que são algumas inconsistências. Aqui diz que tem resistência a cigarrinha, aqui diz que tem baixa resistência. Via de regra, tem resistência a cigarrinhos, né, o piatã e as outras que eu falei até o momento. Mas de características, né, você vai mapear, ó, o marandu, flexibilidade do manejo, alta produtividade, alto potencial produtivo, resistência a cigarrinhas e não tolera encharcamento, propagado por sementes.
Então, tenha como referência o marandu. O charaés, o que é que ele traz de diferente do marandu? Mais produtivo, tá certo? O manejo requer maior atenção. Piatã, o que é que ele traz de diferente desses? Produtividade de folhas no período seco, ou seja, um capim que tolera bem a seca, mas tem média adaptação a solos mal drenados, tá certo? Então, ele requer atenção. A adaptação dele ao encharcamento é maior também do que o marandu. E aqui trago como exemplo também o capim-piatã que nós temos na Feiga, né, na Fazenda Escola de Garapé-Açu. Quando vocês entram do lado esquerdo, vocês veem um pasto de piatã. Não sei se vocês aqui já foram na Feiga alguma vez ou não, para alguma das aulas aí que vocês têm. Já foram? Sim. Já? Aula de quê que foi? Já fui numa prática de ecologia e outra de zoologia. Legal. Não sei se quando vocês foram já tinha esse pasto aí, mas eu acho que sim. Quando você entra do lado esquerdo, tem esse capim. E na época, né, isso já tem, não sei se foi 2020 ou 2019, já me perdi no tempo. Esse capim estava morrendo com sinais de morte súbita. E o que é que a gente viu? Essa área já foi plantada esse capim e ele morreu. Nós plantamos de novo e ele estava começando a morrer de novo. E aí nós fizemos, né? A gente viu o quê? Que o manejo também ajuda a garantir a sobrevivência desse capim, já que ele sofre com o excesso de água. Geralmente no final do período chuvoso é quando os capins aqui na nossa região eles saem mais, porque diminui a umidade do solo e aí que ele fica mais viçoso. Às vezes, no mês de março, ele sofre com o excesso de água. Então, isso é exclusivo da nossa região, tá, gente? E é importante vocês saberem disso, da região que vocês forem trabalhar, tá certo? Então, por isso que vocês têm que puxar, primeira coisa, o histórico, o dado de precipitação, os dados mais recentes, no INPE, não sei aonde, tá certo? E aí nós fizemos uma adubação e calagem, tinha um aluno fazendo ESO lá, e aqui foi já mais para o final do período chuvoso. O capim deu uma revigorada muito boa, né? Esse capim hoje está sob condução de um experimento, avaliando fontes de adubo nitrogenado, e ele continua muito viçoso porque está sendo manejado. Então, a gente viu que algumas ações de manejo podem ajudar aí também na sobrevivência do capim. Esse é o capim-piatã, crescimento cespitoso, propagado por mudas também, tá certo? Boa cobertura do solo, utilizado em sistemas de integração lavoura-pecuária, dada a alta produção de biomassa, dada a alta produção de biomassa também de raiz e dada a alta tolerância à seca também, o que é interessante. Beleza, pessoal. Finalizamos o Braquiária brisanta, né? Falamos de 4 cultivares, aí a gente entra no Braquiária decumbens, que foi aquela primeira espécie introduzida no Brasil, propagada por sementes. Ela tem o crescimento decumbente, como o nome diz, tá certo? Que a gente fala para o cara não zerar a prova, decumbens, decumbente, né? Então não tem erro. Fácil estabelecimento, exigência em fertilidade baixa, tá certo? Boa cobertura do solo, tolera sombreamento, uma gramínea interessante, mas que é suscetível a cigarrinha das pastagens, não tolera encharcamento, tá certo? E também pode causar fotossensibilização hepatógena. Que é isso, professor? Vou falar mais adiante, mas é uma doença, né, que é causada aí por compostos, fatores antinutricionais que existem na planta e que causam aí reações e lesões nos animais, tá certo? Então, isso aqui é importante saber, principalmente animais jovens, caprinos, ovinos e equinos. Por isso também que equinos não consomem essa planta, tá certo? Uma outra espécie de braquiária é a braquiária umidícola, que é o nosso quicuio da Amazônia, tá certo, pessoal? Esse capim aqui, que é esse espetadinho, você vê um capim espetadinho por aí, bem fininho, é o quicuio, não tem erro. Qualquer lugar da UFRA que você andar aí, você vê o quicuio. Do lado da minha sala, você vai ter um pasto de quicuio, e geralmente nas beiradas aí das áreas
da várzea você vê um pouco de quicuio, tá certo? Então, ele tem quase que uma ocorrência natural aqui, já nas áreas encharcadas, nas áreas de baixada, assim. E é um recurso muito interessante, tá certo? Crescimento estolonífero. Então, ó, eu tenho braquiária de 3 crescimentos, tá certo? Braquiária brisanta, crescimento cespitoso, braquiária decumbens, decumbente, braquiária umidícola, crescimento estolonífero. Exigência e fertilidade muito baixa, tá certo? Então, é um capim mais rústico, que ele não passou tanto pelo processo de melhoramento, porque onde o capim morreu foi só aqui na Amazônia, o marandu, e para todo lado no país o marandu ainda é utilizado. E aqui também, né? Só que em alguns lugares ele morre e ele foi substituído por outros, né? Capins do gênero pânico, por exemplo, pelo charaés. O capim braquiário umidícola, ou quicuio da Amazônia, ele é propagado por mudas e não por sementes. Isso é importante saber. Então, os estolões são as mudas. Então, resgatem lá da aula de morfologia, né? O como do tipo estolão, que cresce rente ao solo e enraiza nos nós. Tá bom? Isso é importante. E isso nos traz aí conhecimento das características para adequação aos sistemas. Tolerância à cigarrinha das pastagens. Então, se vocês virem cigarrinha das pastagens no quicuio, ele é apenas hospedeiro, ele não causa dano. Tá certo? E por que ele é propagado por mudas? Porque as sementes têm dormência, tá certo? A Embrapa lançou uma cultivar propagada por sementes, que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas ela não é tão difundida, a gente não acha nem semente para comprar por aqui na nossa região. E estabelecimento lento, aí devido à propagação por mudas, deve-se atentar para planejar esse estabelecimento bem, né? Tem uma adubação, planejamento com herbicidas, que é o que a gente fala na aula de formação de pastagens. Uma outra coisa interessante é que a braquiária umidícola, ela é consumida e utilizada na alimentação de equinos, tá certo? Desde que não seja a única fonte de forragem. Você pode ter 2 alimentos, 2 pastos aí para os equinos, para eles não pastejarem somente o braquiária umidícola, mas a gente até brinca que no áreas de pobre tem o quicuio, né? No áreas de rico tem o tifton, que é uma gramínea altamente exigente, de alto valor nutritivo, tá certo? Então, a gente vê em muitos sistemas aí a utilização do quicuio aí na alimentação dos equinos também, tá certo? E vejam, né? Boa cobertura do solo, capacidade de consórcio. Então, na aula de morfologia, eu mostrei uma foto de um consórcio do quicuio da Amazônia com o Arax pintoi, que é o amendoim forrageiro, tá certo? E ele é tido aí também, só que isso depende muito de manejo, com um baixo valor nutritivo em comparação às outras. Mas também é uma gramínea rústica, né? Que cresce em áreas encharcadas que outras não crescem. Então, é um recurso muito interessante, principalmente para nós da região amazônica, o quicuio da Amazônia. Se bem manejado, ele possibilita aí a obtenção de boa produtividade, porque ele vai crescer, por exemplo, em áreas que os outros capins não crescem, como aquela foto da imagem, aquela foto da propriedade que eu mostrei, tá bom? Então, quicuio da Amazônia aí, opção interessante. O outro capim, uma outra espécie, né, que foi introduzida no Brasil, é o Braquiária rusiziensis, tá certo? E ele só tem uma cultivar, e essa também não foi usada aí, desenvolvida nenhuma cultivar dela. E o que é que a gente traz de características da Braquiária rusiziensis? Propagação por sementes, crescimento decumbente, tá certo? Exigência de média para alta, ou até dizendo alta, tá certo? Alta exigência, capim muito produtivo, não tolera encharcamento. Se não tolera encharcamento, não tolera também alagamento, né? Claro. Suscetível a cigarrinhas das pastagens, tá certo? E
de fácil manejo, de alta produtividade, estabelecimento rápido, tá certo? E o portfólio ou ponto forte dessa gramínea aqui, né? Eu falo que cada cultivar tem o seu portfólio. Piatã, alta produção na seca. Charaés, alta produtividade, né? O Rosiziensis, aí o Kikuyu, tolera encharcamento, tolerante a cigarrinhas, tá certo? O Rosiziensis, ele tem uma facilidade de dessecação, pessoal. Ou seja, você aplica o herbicida e dias depois ele já tem uma formação de palhada, já tem uma alta eficiência de controle. Então, isso é interessante para plantio direto, por exemplo, pela rapidez de estabelecimento e formação de palhada. Então, vejam que nos sistemas de integração lavoura-pecuária, que antes utilizavam, às vezes, antes não, né? Em outros sistemas utilizavam-se culturas de cobertura, culturas de palhada, hoje se utilizam gramíneas. A gente vai falar disso porque a contribuição do sistema radicular delas, em termos de biomassa e matéria orgânica, é muito grande. Então, o Rosiziensis hoje é uma das gramíneas muito utilizadas para sistemas de integração lavoura-pecuária, mesmo sabendo que ela é suscetível a cigarrinhas, tá certo? Então, é uma opção interessante. Por que a gente não vê muito aqui? Porque não tolera solos mal drenados, tá certo? Aqui que eu falo, estou falando de Nordeste paraense. Se for para o Sul e Sudeste paraense, talvez você ache, né? De Paragominas para baixo. Bom, pessoal, faladas as cultivares, né, as espécies principais, a gente tem aqui, vou abrir a segunda chamada, início, chamada 2. Ainda vai mais uns 30 minutos, tá? A gente não vai acabar agora, não. A gente tem a fotossensibilização, pessoal. A fotossensibilização são lesões causadas nos animais, né? Inicialmente, né, faladas aí por duas teorias, né? Aqui eu vou dar um maior detalhe. Inicialmente se falava, né, ou se fala que um fungo que cresce no material morto, esse aqui chamado Phytomyces chartarum, ele cresce e produz toxinas, né? Chamadas esporodesminas, que essas toxinas causam lesões no fígado e causam a produção e a retenção de um pigmento chamado filoeritrina. Esse pigmento, ele reage com a luz e causa essas lesões nos animais, tá certo? Principalmente em animais jovens. Mais recentemente foi verificado, né, pessoal, principalmente da medicina veterinária, eu já participei de bancas de trabalhos, né, que avaliaram isso, verificaram que os fungos dessa espécie aqui, da América do Sul, não produziam essa toxina. Isso levou a estudarem outras teorias, né, como a produção aí, ou a presença de fatores antinutricionais, que são esses compostos, né, que uma série de compostos, mas que as saponinas, especificamente, que é um grupo aí de fatores antinutricionais, também seriam responsáveis por causar a fotossensibilização. E a teoria, digamos, mais usada, mais aceita atualmente, é de que as saponinas, né, presentes nas gramíneas do gênero Brachiaria, principalmente na Decumbens, mas talvez presente em outras, possam causar a retenção, a produção da filoeritrina e a fotossensibilização, que são essas lesões nos animais, tá certo? Existe uma revisão de literatura, existem trabalhos científicos avaliando isso, principalmente na área de medicina veterinária. Então, isso é uma coisa importante a se saber, tá certo? E isso é verificado com monitoramento dos animais na pastagem e se apresentam sintomas ou não, certo? E o tratamento, nem tratamento, mas esses animais devem ser retirados do contato com aquele pasto que esteja causando isso. Bom, gente, além das espécies, nós temos híbridos, né, de braquiária que buscam o quê? Aumento de produtividade, aumento de qualidade. E aqui nós temos, por exemplo, o híbrido chamado Mulato 2, que é o híbrido triplo, né, que ele vem do cruzamento de 3 espécies. Quais são as espécies? Essas que eu falei aqui, Brachiaria rosiziensis, Brachiaria brisanta, principalmente.
Então, esse híbrido Mulato 2 foi desenvolvido na Colômbia, no CIAT, ou CIAT, tá certo? Que tem alta produção forrageira e alta qualidade. Então, veja que é um capim até mais aveludado e macio. Eu vi esse capim aqui numa propriedade em Capanema, né? Eu nunca tinha visto ele por aqui, então achei interessante. O Mulato 2, tá certo? Com alta produtividade e alto valor nutritivo, uma tolerância à seca e uma tolerância também à cigarrinha das pastagens. Consequentemente, pessoal, essa alta produção aqui leva a uma alta exigência em fertilidade de solo, né? A exigência muito alta, certo? Por quê? Ou alta, né? Que eu coloquei lá na tabela. Exigência alta, porque é um híbrido de alto potencial produtivo. Uma opção interessante para sistemas de alto nível tecnológico. E aqui, pessoal, depois de falar, pessoal, é tanta cultivar que a gente fica doido. São muitas cultivares e muitas opções que vocês terão que adequar ao sistema, ao objetivo, aos animais, tá certo? E aqui nós falamos, né? Essas aqui foram lançadas pela Embrapa. Charaés nós já falamos, Piatã nós já falamos. O que temos de novo aqui? BRS Tupi, que é uma cultivar de braquiária umidícola. Lembrando que as cultivares com iniciais BRS são as que foram lançadas pela Embrapa, né? E eles implementaram isso nas cultivares mais recentes. Por isso que a Charaés foi lançado mais período de tempo maior, não carrega esse inicial. Por exemplo, essas cultivares são desenvolvidas na Embrapa Gado de Corte, tá certo? As cultivares de braquiária e pânico, é onde há o programa de melhoramento, e algumas empresas também desenvolvem. Por exemplo, né, esse trabalho nosso daqui, ele é em parceria com a Embrapa Gado de Corte, e temos uma aluna nossa, nesse momento, por exemplo, conduzindo parte das análises lá na Embrapa Gado de Corte, que fica no Mato Grosso do Sul, né, em Campo Grande. Bom, pessoal, BRS Tupi é uma braquiária umidícola que se propaga por sementes, tá certo? Mas, segundo relatos aí de campo, ela ainda tem um estabelecimento um pouco lento, mesmo sendo propagada por sementes. Mas é algo interessante, algo a se buscar, porque é novo e a cultivar nova ela traz mais produtividade. Então, essa cultivar de BRS Tupi, eu vou até pesquisar se eu consigo semente dela, porque ela seria, né, ou é algo muito interessante da gente pesquisar aqui na Amazônia. Vocês podem até ver se acham semente no mercado dessa tupi. Dificilmente. Vocês podem também, pessoal, pesquisar sementes e fertilizantes fora do estado. Vocês vão ver que é muito mais barato. E aí, às vezes, o frete que possa encarecer, ou às vezes mesmo com o frete, né, vocês vão ver que, às vezes, alguns produtos, mesmo com o frete, ele fica mais barato do que você comprando aqui. Isso vai estar no trabalho de vocês e na pesquisa de vocês, se vocês quiserem. Temos o BRS Paiaguás, que veio aqui como melhoramento já do Piatã, né, com tolerância seca, alta produtividade para sistemas de ILP também, tá certo? Muito interessante. E temos o híbrido, chamado BRS Piporã, que é o único híbrido resistente à cigarrinha da cana. Eu vou falar isso mais adiante. Nenhuma braquiária é resistente à cigarrinha da cana. Professor, por quê? Porque de um tempo para cá, né, começou a cigarrinha da cana, começou a atacar os braquiários, marandu, piatã, né, e aí via que não tinha resistência. Então, a Embrapa desenvolveu uma cultivar que tem essa resistência, além de ser mais produtiva e alto valor nutritivo, tá certo? Daí, pessoal, aqui é uma foto do capim Paiaguás, que é muito utilizado aí, principalmente no Mato Grosso. Essa foto é da Embrapa Gado de Corte. Tem um crescimento cespitoso, propagação por sementes, exigência de média, né, para alta ou média, alto potencial produtivo, alta produção de biomassa aérea e radicular, utilizada muito em sistemas de integração lavoura-pecuária. Vocês vão aprender direitinho o que é sistema de integração lavoura-pecuária na aula de formação de pastagens, tá certo? E uma coisa que é importante, que é o que eu falei,
é justamente a facilidade de dessecação, que é para a formação da palhada. Então, vejam e leiam que o Rosiziensis, ele é a nossa referência para facilidade de dessecação. E o Paiaguás, ele se aproxima aí do Rosiziensis, né? Tendo essa facilidade de dessecação maior, por exemplo, que o Charaés e que o Piatã. Então, isso é interessante para sistemas de integração lavoura-pecuária. Ok? Tá ok aí, pessoal? As informações, o andamento, tá tudo... Estão conseguindo acompanhar? Sim, professor, tudo certo. Beleza. Nada de outro mundo, né? Acho que é muita informação, mas que vocês sumarizando depois, vocês vão cruzar com as opções, né? Cruzar com o sistema, e aí vejam que aqui a gente integra morfologia, manejo, valor nutritivo e tudo. Bom, como eu disse, o Ipiporã significa belo começo, exigência em fertilidade alta, propagação por sementes, tá certo? Um porte baixo, crescimento cespitoso, tá? Tolerância ao encharcamento baixa, certo? Então, a gente tem o Ipiporã aqui, mas a gente está vendo ainda o comportamento dele, mas talvez já verificar isso, né? Se for uma área de terra firme, que não tem encharcamento, pode ser uma opção interessante. Principal característica, tolerância a cigarrinhas das pastagens. E assim, tolerância, resistência a cigarrinha da cana, certo? Mas toda vez que abre essa porta, eu tomo um susto danado. Melhor valor nutritivo, o que significa que maior ganho por animal, tá certo? Então, ela tem um alto valor nutritivo. Então, a gramínea aí, um híbrido que passou por um processo de melhoramento, né? E que é uma opção interessante. Observação, né? Que se fala problemas no estabelecimento. Ele é lento. Então, isso não é, digamos, um problema, mas você tem que pensar na quantidade de sementes, sabendo que o estabelecimento é lento, sabendo que pode haver aí um alto crescimento de invasores. Então, você tem que estar preparado para isso, tá bom, pessoal? Então, esse ponto é importante. E eu digo a vocês, né, que é o nosso Ipiporã, que foi plantado na Feiga, nessa mesma trabalho de pesquisa. Então, assim, fala-se que ele não tolera encharcamento. E aí, o que é que a gente vê, pessoal? A gramínea, mesmo não tolerando encharcamento, ele cresceu aí, se desenvolveu, talvez pelo encharcamento não ser tão acentuado, mas a gente vê que a produtividade dele talvez não esteja próxima do potencial. Se eu plantar ele numa área que não tem essa precipitação como tem aqui no Nordeste paraense, talvez ele produza muito mais. Então, é isso que a gente precisa gerar, né? A gente não tem dados aqui para a região amazônica, é isso que a gente tenta gerar lá nos nossos experimentos da Feiga, tá certo? As taxas de crescimento dos capins para a nossa região, que podem ser um pouco diferentes. Então, assim, eu diria que atenção com o estabelecimento, observar, fazer testes de germinação antes, tudo mais, e estar pronto a controle de plantas daninhas, ter uma boa adubação, porque é um capim de alta exigência em fertilidade, tá certo? Então, isso é importante. E aqui o que ele traz, né? Uma alta resistência a cigarrinha das pastagens e, principalmente, a cigarrinha da cana. Aqui eu tenho duas espécies, né, de cigarrinhas, tá certo? Isso vocês provavelmente estudam lá com a professora Thelma. A professora Thelma trabalha muito com o controle biológico de cigarrinhas das pastagens através do fungo Metarrhizium, tá certo? Que é bem interessante. E aqui a gente tem também um controle varietal, né? Digamos assim, uma alta resistência do Ipiporã. Bom, pessoal, para falar um pouco de resultados de pesquisa e de aplicabilidade dessas cultivares, a gente precisa e pode resgatar. Eu falei, talvez, eu acho que no primeiro dia
no primeiro dia de aula, ou nas primeiras aulas. A produção animal em pastagens, né, ela é representada pela... isso difere, por exemplo, de uma lavoura. Né? Aqui eu tenho interação solo, planta e animal. Então, um capim que produz muita biomassa, pessoal, ele tem uma alta produtividade, uma alta quantidade. Então, ele tem uma alta capacidade de suporte, ele vai suportar aí uma boa taxa de lotação. Ok, isso por si só me diz se eu produzo muito ou não? Infelizmente não, pessoal. Então, não adianta botar muito animal na área, né? Que isso depende da quantidade produzida, se não há manejo, se não há consumo adequado dessa forragem, que isso é representado pelo quê? Pelo valor nutritivo do capim, pela estrutura que nós falamos, né? O percentual de lâmina, de colmo e de material morto. Quanto mais lâmina tiver, maior será o valor nutritivo, maior será o desempenho. Então, vejam que algumas cultivares, geneticamente, têm um potencial maior aí de produção, outras têm um potencial maior de valor nutritivo, tá certo? E que a produção animal, ela é justamente o produto desses dois aqui. O número de animais por área, que é aquele primeiro gráfico lá que a gente fala, né? Do modelo de Mott, o equilíbrio entre a produção animal e a produção por área, tá certo? Que resulta na produção em arrobas por hectare, arrobas por hectare ano, ou litros de leite por hectare, ou litros de leite por hectare ano. Por que é importante saber disso, pessoal? O capim tem um potencial genético, mas que o manejo vai definir se vai expressá-lo ou não, mas que em condições ideais, se os animais ganham mais peso com um determinado capim em relação ao outro, significa que aquele capim tem maior qualidade. E aqui, né, a gente mostra, aí falando, esclarecendo isso, o Ipiporã. O Ipiporã, né, comparado ao marandu, sob o manejo aí na altura ideal, que a gente vai falar também sobre isso, né? Cada capim tem um ponto ideal de manejo. Ele tem maiores características de valor nutritivo, né? Maior proteína, maior digestibilidade de matéria orgânica. E aqui vejam que uma maior relação lâmina-colmo, uma maior relação folha-colmo do que o marandu. Ou seja, esse capim ali, que tem um porte menor, ele tem muita proporção de folhas, que possibilita que o animal selecione uma dieta mais nutritiva e ganhe mais peso individualmente. Olha que legal. Então, o ganho médio diário, que é o desempenho individual do animal, é maior do que no marandu. Isso reflete a alta qualidade desse capim, ok? Beleza. Mas, quando a gente vai para termos quantitativos, que é a quantidade de forragem, o marandu produz mais, tá certo? Ele tem uma exigência menor e ele suporta uma taxa de lotação maior por ter uma massa de forragem maior. Então, pessoal, talvez em termos de equilíbrio de produção por área, eu tenho um equilíbrio, o marandu compensando a qualidade aqui com uma quantidade, tá certo? De animais e vice-versa. Então, é isso que eu devo saber e conhecer de cada capim. Qual a produção, né? A taxa de lotação ideal, quanto que ele produz por ano, tá certo? E isso está relacionado também à adubação. Se eu adubar mais esses capins, eles vão produzir mais, eu vou colocar mais animal, tá certo? E conhecendo isso, pessoal, eu sei que o capim marandu tem uma taxa de lotação maior, suporta uma taxa de lotação maior do que o Ipiporã, porque ele produz mais massa. Só que o Ipiporã vem com uma proposta, né, que a gente busca nos sistemas mais intensificados e de mais alto nível tecnológico, é o quê? Uma alta qualidade para uma alta produção animal. E aqui, por exemplo, ó, usado em categorias animais mais exigentes. Então, se eu tiver um animal de alta produção, de alta demanda energética, esse capim ele é mais nutritivo do que o outro, tá certo? Mesmo tendo a produção um pouco menor. Então, se torna uma opção interessante. Então, vejo que o marandu é o nosso ali ponto de apoio, né? Mas ele não tolera encharcamento. Então, para a Amazônia, a gente tem um ponto. Mas se for olhar, a grande chance de você chegar na pastagem e ser marandu, a probabilidade, eu diria que é 50%, porque ele ocupa 50% das áreas de pastagem do Brasil. Então, assim, não em termos de cálculo, né? Mas a maioria das pastagens que a gente vê
centro-oeste de braquiária é o marandu, tá certo? E aqui, turma, a gente tem, por exemplo, né, um ranqueamento, vocês vão ver isso, né, uma classificação, isso aqui seguido pelo pessoal da Embrapa, a exigência, né, dos capins, ou a tolerância e adaptação a diferentes níveis de fertilidade, tá? E aqui a gente vê, ó, o midícola como a menor exigência, aqui o tupi, que é o midícola também, vem o decumbens, esse laneiro, que também é o midícola, e aí a gente começa os brisanta, que a gente falou exigência média, tá certo? Paiaguás, Piatã, Marandu, e aí já vamos para o Charaés, que é a exigência mais alta, que é o de maior produtividade. Temos o Ipiporã, que é esse híbrido que eu falei agora, e os outros híbridos, e o Rosiziensis, né? Então, são capins que já têm uma faixa de exigência maior de fertilidade. Eles toleram a condição menor, só que para explorar ao máximo, eu tenho que dar uma condição ideal. Da mesma forma, pessoal, se eu olhar um midícola desse aqui, ó, aí um decumbens, por exemplo, vocês, né, que aprendem a fertilidade do solo, recomendação de adubação com o professor Marcos, com o professor Gilson, né, a turma de solos, professor Norberto, mas acho que mais com o professor Marcos. Vocês têm que ter um bom senso na hora de adubação e pensar no nível de tecnologia do sistema e pensar em sustentabilidade. Por exemplo, eu vou plantar um midícola, o meu solo tem 30% de saturação por bases, né? Só um exemplo, só para mostrar que a gente não precisa seguir fórmula nem receita de bolo. O meu solo está com 30%, eu sei que ele tolera, então eu não vou fazer calagem. Poxa, mas será que não é interessante eu fazer já na primeira formação, eu conhecer o solo e eu fazer uma calagem aqui intermediária para jogar para 50%, pensando numa construção de fertilidade e numa manutenção aí maior desse pasto, numa manutenção preventiva? Isso vai depender de quê? Do meu nível tecnológico. Tem dinheiro, não tem dinheiro? Se eu quero um nível tecnológico maior, será que eu não posso dar uma condição para esse capim? Eu posso plantar um capim melhor. Só que naquela condição, esse capim vai ser mais indicado. Então, vejam que as coisas são mais relativas, mais dinâmicas, pessoal, mais biológicas do que numéricas. Isso vale para recomendação de adubação, isso vale para construção de fertilidade, isso vale para objetivo do sistema, isso vale para tudo, né? É o objetivo que determina as ações. E aí vocês vão escolher, determinar e apresentar justificativas e argumentos. Então, não vai ter certo e nem errado, e não existe aqui, como é que diz? Não existe as coisas serem estáticas, porque a gente está trabalhando com biologia, tá certo? Essa reflexão eu considero importante. E aqui, comparativo das principais espécies, né? Principais cultivares, veja que tem espécies diferentes aqui. E pontos positivos e negativos, talvez, né? Por exemplo, encharcamento, né? De todos esses aqui, o quicuio não está aqui, ele é que tolera mais encharcamento, mas o charaés tolera mais do que os outros. Depois a gente veio com quem? O piatã, como um exemplo de tolerância ao encharcamento, menor que o charaés. O marandu, a menor tolerância de todos, o decumbens, menor tolerância de todos. Esses dois aqui, diria que também baixa tolerância, mas que tenham uma atenção, né? A gente tem o Ipiporã, Paiaguás, eu nunca vi por aqui. Desses, todos têm, né? Todos não. A braquiária decumbens tem suscetibilidade à cigarrinha, tá certo? A braquiária rosiziensis, que não está nesse quadro, tem suscetibilidade à cigarrinha. O quicuio tem tolerância. Todos os outros aqui têm tolerância ou resistência a cigarrinhas, exceto aqui, ó, o Paiaguás pode ter problema de cigarrinha. Então, observar o histórico da área, observar o histórico de ocorrência, pesquisarem, né? Se realmente tem ocorrência da cigarrinha naquele capim, olharem trabalhos de pesquisa, tá certo? Isso vai embasar, por exemplo, o projeto de vocês e a recomendação de vocês, tá bom, pessoal? Então, eu sempre falo, tudo que a gente fala aqui
Não tomem como verdade absoluta. Eu mesmo, no decorrer dos anos que eu ministro aula, certas coisas eu paro e penso, cara, isso está nos livros, mas isso não é totalmente verdade, não é absolutamente aquilo. A gente, às vezes, fala para simplificar e facilitar o entendimento, mas quando vocês forem para a vida real, vocês vão ver ali que muito depende de um fator ou de outro. Então, procurem embasar e certificar das coisas, tá certo? E o que a gente falou de pontos positivos, né? O Ipiporã, ele é tolerante à cigarrinha da cana, nenhum outro é, tá certo? Vão colocando aí a presença. Alta qualidade, alto ganho por animal. Aí a gente vem o Paiaguás e o Piatã, né? Utilizados sistemas de integração lavoura-pecuária. Alto ganho de peso na seca, alta produção na seca, muito interessante, tá certo? O Charaés com alta produção, alta lotação, dificuldade no manejo devido ao alto alongamento de colmo. Aqui a gente resume tudo que a gente falou. E o Marandu sendo a nossa referência em termos de braquiária brisanta, capim mais plantado no mundo, capim mais difundido no Brasil. Essa tabela daqui, pessoal, ela mostra diferentes espécies, né, e o valor nutritivo. E aqui, só para atalhar, né, a discussão, eu pergunto ao pessoal assim, qual capim desses aí tem melhor valor nutritivo? Proteína bruta e digestibilidade. Aí vocês podem falar rosizienses ou brisanta, mas vejam que do lado dessa média eu tenho amplitude aqui, tá certo? Só de variação. Isso, gente, me diz que, apesar do potencial genético, a gente tem capins mais nutritivos e menos nutritivos, que a gente falou, né? A expressão desse valor nutritivo depende do manejo. Então, toda expressão de valor nutritivo, de proteína que vocês fizerem, vocês têm que estar atrelado à fase de crescimento, ao estágio de crescimento, seja em altura, seja em dias. Ou, por exemplo, o capim jovem é diferente do capim maduro, que é diferente do capim florescido. Lembra lá da aula de fisiologia e valor nutritivo. A lignificação dos tecidos e o valor nutritivo desse capim. Então, pessoal, potencial genético, valor nutritivo do capim depende de genética, mas principalmente de manejo. Se eu não manejar corretamente os capins, eu não obtenho o máximo de valor nutritivo, tá certo? Por isso que tabelas como essa, às vezes, não nos dizem tanta coisa. Agora, se eu disser assim, braquiária brisanta com 30 dias, 18% de proteína. Braquiária brisanta com 120 dias, 8% de proteína. Aí sim, as coisas conseguem fazer mais sentido. Tá bom, turma? Para a gente finalizar, alguns resultados de pesquisa, comparando a composição química nas águas e na seca, que aqui é a estação, né? Então, veja que no período seco o capim seca, então ele tem uma perda de valor nutritivo. E aqui, Marandu, Charaés e Piatã, né? Em torno de 10% de proteína, digestibilidade da matéria orgânica em torno de 60%. Valor nutritivo ali semelhante, tudo mais. O que a gente observa quando olha os dados de ganho de peso vivo, pessoal? O ganho de peso vivo por animal, ele se refere à quantidade, ele se refere à quantidade ou à qualidade do capim? Pergunta. O ganho de peso individual, ele se refere à qualidade do capim, ao seu valor nutricional. Então, vejam que esses dados aqui mostram o que eu falei, né? A gente tem maiores ganhos de peso individuais no Piatã e no Marandu. Por quê? O Charaés, ele tem um maior alongamento de colmo, né? Maior proporção de colmo. Mesmo sendo aqui manejado em condições ideais, assim como o Marandu e Piatã, ele está apresentando aqui um ganho de peso um pouquinho menor. Isso talvez se deva aos animais selecionarem mais folhas nesses outros dois capins aqui, por eles terem uma maior proporção. Quando eu vou para a taxa de lotação, que aqui é a capacidade de suporte, né, a taxa de lotação ideal, o que é que eu tenho no período chuvoso? Uma maior taxa de lotação
no capim charaés em relação ao capim piatã e em relação ao capim marandu. Quando eu multiplico, pessoal, esse ganho de peso por essa taxa de lotação, eu chego na produtividade animal, em quilos por hectare ano ou arrobas por hectare ano. E o que é que eu vejo? Que o charaés me dá uma produtividade maior. Ou seja, um capim de alto potencial produtivo, mas que precisa ser bem manejado para eu obter esse ganho aqui, né? Esse ganho aqui, ele já é interessante. Então, se eu tiver o charaés e não for bem adubado e não for bem manejado, eu não chego nessa alta produtividade. Mas vejam que esse capim tem um alto potencial de produtividade animal. Tá certo? Por que o pessoal usa mais o marandu? Porque ele é mais flexível enquanto ao manejo, tá certo? Para manter o ganho de peso dos animais. Bom, pessoal, aqui a gente encerra o capim do gênero Braquiária, tá certo?